Olá, olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma sessão da leitura coletiva da obra do João Bernardo, Poder e Dinheiro. Estou aqui com os queridões Mário, Matheus e Edilson. E a gente vai começar mais essa discussão que vai discutir o item B, né, a segunda parte do capítulo 24 da obra, que é intitulado Sistemas de Transferência. Né? Então, a gente pega da página 408 até a página 443 na reunião de hoje. Na prática, essa sessão descreve uma série de movimentos, né, do sistema senhorial, movimentos de transferências entre as unidades econômicas, e cada movimento ele aponta quais são as consequências deles para o sistema senhorial. E aí eu pergunto se alguém gostaria de iniciar fazendo alguma consideração geral sobre o capítulo. Eu pergunto assim, bem aberto, porque semana passada a gente sentiu muita falta de uma frase. Eu não. Já era esperado, Enfim, aí não sei, Matheus, Edilson, querem fazer algum comentário? Vocês querem considerar movimento por movimento? Vamos fazer uma coisa mais abrangente? Bom, hoje é daquele item B para frente. O Matheus está fazendo cara de paisagem. Eu reparei. O Edilson está querendo esconder. Matheus está só assim, ó. Edilson está quietinho para ver se confunde com a planta que está atrás da cabeça dele. Vambora. Edilson queria fazer uma discussão de valor para o pré-capitalismo, eu lembro. Eu gosto de amigo assim, né? Esses que valorizam a gente. Eu não sei, gente. Vocês acham que valeria a pena a gente considerar movimento a movimento, como a gente fez na lei tendencial do regime? Pode ser. Eu acho que não fazer a leitura, né? Acho que aí seria exaustivo demais. Enfim, então começa aí, Edilson. Ou talvez a gente pudesse agrupá-los em função da natureza e dos resultados, não? Pode ser. Uma coisa que foi uma dúvida sincera. Aqui ele fala, né? Porque uma coisa que eu estava pensando era justamente o seguinte: poxa, ia ser muito legal se tivesse um esquema, né, desses movimentos. E aqui ele fala na página 409 que vai ter eles estão esquematizados no quadro anexo a seguir a página 432. Aí eu vou lá na página 432 e não tem nenhum quadro. Aí eu não sei se é porque eu estou com uma versão russa e, portanto, incompleta. Então não sei se o professor doutor tem a versão original e aí ele está com um quadro disponível também. Olha aí. Porra, isso facilita, hein? Tem um quadrinho aqui. É grandinho. Olha, eu não tenho esse quadrinho. Só eu tenho ele? O Edilson também tem. Eu não tenho. Vou digitalizar para vocês. A minha versão soviética não permitiu. Digitaliza e manda aí pra gente, Edilson. Porque aí podia até divulgar para o pessoal, que o pessoal também não deve ter, né? Provavelmente não. Edilson, se você me mandar agora, eu projeto aqui na tela, se der pra fazer isso. Ih, fodeu, vou ter que ver o bagulho aqui. Eu fui na 432? Foi 432, né, que ele fala? Isso. Eu também fui empolgadão, falei, o meu esquema. Porque esse quadro fica dobrado, né? Sim, então na hora da... Ele fica dobrado. Na hora da digitalização, acabaram não digitalizando. Ele fica dobrado aqui, colado no canto da página. Sim. É um quadro que sistematiza bem. Porque eu estava pensando justamente isso, porque ele faz vários movimentos e refere-se. No movimento L ele fala, bom, é a consequência do movimento B. Aí você tem que ficar indo e voltando o tempo todo. Se tivesse um quadro... Acho que, assim, tem alguns aspectos. Vocês vão ver, o Edilson acho que vai conseguir passar isso aí, né? Vai sim. Uhum.
Estou mandando agora no grupo. Foi. Não sei se vai dar para ler, mas foi. Tem que ampliar bastante, ele é bem grande. Porque tem várias referências. Deixa eu tentar aqui, vamos ver se funciona. Isso. Dá para ver? Sim. Aham. É bem pequenininho, mas com certeza as pessoas aí que todas enxergam melhor do que eu. Lá no canto direito, Dudu, tenta ampliar para a tela toda, no finalzinho, inferior direito. Ver se dá uma. Mas aí fica. Menor ainda. Bom. Bom, o que ele faz aí? Na primeira coluna, ele define os 3 circuitos, né? Na coluna seguinte, os movimentos, que ele indica por letras que vão de A a T, de tatu. Na sequência, ele aborda os tipos de produtos transferidos, vocês podem ver aí, né? Na sequência, a ocasião da transferência, né? Os momentos mais específicos em que elas ocorrem. Na sequência, os polos sociais e a direção da transferência. Na sequência, a forma da transferência. O local de veiculação da transferência. E, por fim, o que ele chama de efeitos socioeconômicos, né? Que é o último quadro. Maneiro. E isso sintetiza, né, digamos assim, reúne, agrupa as considerações mais importantes que ele faz por escrito em cada um daqueles movimentos. E eu acho que, assim, considerando aí a última coluna, né, dos efeitos socioeconômicos desse sistema, eu acho que o que basicamente se destaca é que a maioria predominante deles reforçam a posição senhorial, tá? Ou seja, a atividade de troca, os efeitos fundamentais dela, né, na diversidade das suas manifestações, tendem, sobretudo, nesse contexto, em afirmar, em reforçar o poder senhorial, né, em torno do exercício do bano, né, daquele poder discricionário, né, do caráter discricionário do poder senhorial. Então, na tua lógica de agrupar, Mário, pelos movimentos que acontecem, na prática, o mais recorrente é esse de reforço do bano, né? Então, todas as relações que estão aqui dadas, senhor camponês, senhor, de reciprocidade, de saque, no final das contas, todas elas, de uma forma ou de outra, acabam por reforçar o sistema. Ou são neutras em relação a elas. Acho que só tem uma que eu vi ali que reforça a independência camponesa. Sim. Que é o movimento C, que é o movimento do artesão independente. Sim. Eu acho que ele mostra aqui, né? Primeiro que circula, né? se deslocam, né? Em direções diversas, né? Produtos e serviços de natureza muito diferenciadas, né? Então, contra aquela velha imagem, né, que referia-se à economia como economia natural, concebido a economia natural como o primeiro estágio, o estágio mais rudimentar,
de organização econômica das sociedades humanas. A Idade Média seria, nesse aspecto, um retrocesso, tá? Ou mais uma via pela qual a Idade Média configuraria um retrocesso, né? Porque sucedendo uma cultura, uma sociedade mercantil, né, de economia mercantil bastante desenvolvida, como teria sido a da Antiguidade Clássica, a Idade Média representaria, portanto, um retrocesso para uma economia natural que se restabelece, fundamentalmente caracterizada pela ausência de trocas, né? O que esse quadro aqui, ao contrário, demonstra é que muita coisa circulava, né? Muitos bens circulavam, trocavam de mãos, né? Se deslocavam, né? Bens e serviços de naturezas mais diversas e circulavam articulando os setores sociais fundamentais dessa sociedade, né? Troca entre senhores e camponeses, e, portanto, fundamentalmente camponeses dependentes, né? Troca dos senhores entre si, troca de camponeses entre si, troca de camponeses dependentes com camponeses livres, né? Portanto, os setores diversos participavam sistematicamente desses intercâmbios, desses movimentos, que, como eu disse, mobilizava artigos e serviços os mais diversos, né? Que circulavam, contudo, e esse é um outro aspecto importante, né? Através de mecanismos sociais os mais diversos, né? E, portanto, nem tudo era transação caracterizada pelo que a gente chamaria de comércio, né? E o que ele prefere chamar aqui de transação, né? De intercâmbio, né? Porque muita coisa circulava, muitos bens e produtos circulavam também, segundo o sistema da troca de presentes, né, que é uma referência fundamental para ele na análise do sistema do senhorio, né, como para os tais modos, para o grande modo de produção pré-capitalista, teria na troca de presentes um mecanismo-chave de integração, de articulação, e também na forma do saque, né? Era uma outra via possível, né, de fazer circular bens, e principalmente bens, né? E o que reafirma que os saques não eram, né, atividades isoladas, episódicas, né, decorrentes de contextos particularmente específicos, né? Os saques tinham sistematicidade, frequência, era um movimento sistemático com base no qual também circulavam os produtos e os contatos, né, eram realizados. Ele, na sequência, indica, né, que um aspecto também importante aí na diferenciação estrutural dessa sociedade, né, o mercado não é o que a gente chamaria de mercado como espaço físico específico em que as trocas se realizam, né? Mesmo esse mercado específico e circunscrito, que não é o mercado do capitalismo, mesmo ele está longe de ser indispensável para a realização de vários desses movimentos, né? Que, portanto, se realizam, né, em lugares diversos, muitos deles, inclusive, inespecíficos, né? Não eram lugares especificamente orientados para essas atividades, e, portanto, muitos intercâmbios de tipo diverso se realizavam em locais os mais diferenciados. E, por fim, como eu disse, a ideia de fazer um balanço em cada um desses movimentos, que tipo de reforço de posições sociais esses movimentos favorecem, né? E aí, como eu disse, é uma olhada por alto do último quadro, né, indica a predominância aí do reforço da posição senhorial, né? Eram, portanto, os senhores que organizavam boa parte desses movimentos de intercâmbio, e eram eles que extraíam a maior parte dos benefícios, né, do grosso dessa atividade. Eu acho que também vale a pena considerar, né, que também ainda incidindo na antiga tese da economia natural e de uma sociedade fechada, né, não só fechada internamente às trocas
mais fechada, talvez, sobretudo externamente, aos contatos externos, ele também mostra níveis diversos e que o intercâmbio se fazia entre as sociedades senhoriais e sociedades não senhoriais. Uma parte considerável das transações envolve contatos com sociedades outras que não aquelas que a gente está considerando estruturadas com base no regime senhorial. Eu acho que são as principais referências aí desse quadro. Sim, sim. Quando ele fala de sociedades não senhoriais, ele se refere, sobretudo, ao Império Muçulmano e à Europa Oriental, seria isso, então. Sim, acho que é fundamentalmente Bizâncio e o mundo árabe, né? Uhum. Até porque eu acho que eram as duas sociedades que intermediavam o comércio com o Extremo Oriente, né? Uhum. E eu acho que uma das questões talvez seja considerar a especificidade que o comércio assume que o comércio e as formas diversas de intercâmbio assumem, né, numa sociedade em que esses próprios intercâmbios são dominados por uma aristocracia senhorial que impõe a essa atividade a sua lógica de reprodução. Né? Então, acho que a gente tem aí um aspecto interessante, que genericamente, primeiro, a referência, o cuidado que a gente tem que ter com as aparentes similitudes estruturais na história. Né? E talvez o comércio se preste predominantemente a uma vertente, né, historiográfica, digamos, genericamente liberal, né, que identifica em toda e qualquer manifestação histórica do comércio um potencial capitalismo, né, ali intrinsecamente manifesto. Né? E, portanto, daí a tendência de associar muito sistematicamente qualquer manifestação histórica do comércio com, né, um capitalismo em germe que se manifesta em vários momentos da história. Ao contrário disso, o que a gente vê aqui é que o intercâmbio, predominantemente controlado pela aristocracia feudal, senhorial, implica a essa atividade muito da lógica da existência e reprodução dessa aristocracia. O comércio não só não age contra o predomínio social da aristocracia, quanto ao contrário, favorece esse predomínio, ajuda a reproduzir esse predomínio. Né? Se os meus colegas quiserem adentrar um pouco mais esta senda. Agora que o Edilson mandou, a foto tava dando uma olhada, e eu acho que condensa bastante esse argumento do João Bernardo, né, que ele vai, lógico, né, ao longo desse capítulo, ele vai formular, mas acho que essa tabela condensa, né, você bate o olho e você consegue ver explicitamente esses pontos que o Mário está levantando, né. Acho que primeiro de tudo, né, a tese corrente de que além do feudalismo não conseguir, a tese mercantil, né, além do feudalismo não conseguir suportar o comércio, ele agiria de uma forma até antagônica ao feudalismo. Né? E até o Suíze chegou a entrar nessa linha de argumentação, né? O economista Paul Suíze. E o que a gente vê aí é que, além do comércio ele não ser um germe do capitalismo, ele é um comércio feudal, ao contrário, né? Ele não age antagonicamente, ele age, inclusive, no reforço de laços senhoriais aí nessa sociedade. E que, se a gente for observar aí a totalidade das transações que o João Bernardo elenca na tabela, a grande maioria, e talvez a maior parte dela, depende de uma ação senhorial para ela se consolidar. Então ela não age ao largo da aristocracia ou contra a aristocracia, mas ao contrário, a aristocracia tem um papel fundamental, né, um ponto-chave de articulação das transações de bens aí que o João Bernardo está chamando. Então, acho que essa tabela, a tabela e mais a continuidade do capítulo é uma crítica bem demolidora a essa noção de que o comércio ou não é comportado dentro do feudalismo, ou que o feudalismo é um sistema tão fechado que não acessa o comércio, ou que o comércio é antagônico aos princípios feudais, e aí entendendo o comércio como já um capitalismo em germe, né? Queria agradecer ao Matheus que ele tem esclarecido, que a primeira vez que ele falou no Swayze, eu pensei no Patrick Swayze,
E estava lembrando do filme Ghost, que eu conheço de todas as falas, e estava, pô, onde é que o Patrick Swayze no Ghost fez essa crítica, essa Mas perspectiva do comércio? não foi no Depois Ghost, você foi em esclareceu. Dirty Dancing. Foi em Dirty Dancing. Ah, então tá. Mas depois você esclareceu que deve ser um primo dele, né? Esse Não, outro foi senhor ele. aí. Foi ele mesmo, só que em Dirty Dancing, nos créditos. Ah, tá. Tá Ele bom. deixa. Não, e também tem a célebre cena lá da cerâmica no Ghost, que é uma alegoria à destruição simbólica, que o João Bernardo está falando aqui também com a economia do dom. É uma ode ao artesanato, inclusive, o filme, né? Exato, isso, exato. Ah, é verdade. Ali é o que? A transação C do artesanato. Mas eu acho. Fala, Quem Tio, estava fala. falando? Eu ia perguntar um negócio, mas eu pergunto depois, vai lá. A minha também, a algum nível, é uma dúvida. Bom, o João Bernardo já trabalhou em outros momentos da obra, como o mundo pode ser, ou melhor dizendo, né, momentos de potencial carestia das famílias camponesas, o mundo pode ser um elemento de alargamento do bando. Né? Agora, o que eu fiquei imaginando, não sei se é uma dúvida, enfim, cabível, se em momentos de, sobretudo no movimento A, né, em momentos de mais colheitas, o senhor pode abrir os celeiros, utilizar-se do múndio, isso entraria de alguma forma como um costume? Seria razoável, potencialmente, enfim, lógico imaginar que as famílias camponesas pudessem requisitar como um costume o mundo do senhor? Ou seja, se é uma relação, já que ele trata essa dinâmica do sistema senhorial, né, com uma troca de presente, é possível exigir esse presente ou exigir dos senhores isso ou não? Por que a Eu dúvida? arriscaria dizer que sim. Vai lá, não, vai lá, Edith. A dúvida no sentido de que o senhor poderia se recusar a não conceder, porque eu sei que tem, sobretudo lendo coisas mais específicas do que trato, eu sei que, por exemplo, entre a economia senhorial é um problema você deixar na caristia filhos terceiros, o tal dos filhos segundos e por aí vai. Pelo seguinte, você não faz parte do corolário da ideologia da classe senhorial submeter os seus núcleos de parentesco à miséria, algo do tipo. Então, nem que fosse um mosteiro, você tinha que alocar aquele camarada em algum lugar. O Jubi podemos falar isso várias vezes, a economia senhorial como economia do desperdício em algum nível. Então, a gente não precisa nem considerar de fato essa tese em si, mas seria aceitável ao senhor, já que é tão importante mostrar-se como o senhor da bonança, da fartura, recusar-se o mundo nesse contexto? Olha, eu acho que com potencial de ônus social considerável para ele. Isso. Acho que esse é um aspecto importante que João Bernardo destaca várias vezes, né? E que destacam também os antropólogos que se dedicaram ao tema, né? É a absoluta obrigatoriedade, né, da manutenção, da alimentação desse tipo de relação, né? Porque eu acho que a gente tem uma certa dificuldade para entender, né, essa perspectiva do sistema de presentes, né? No sentido de que talvez na nossa sociedade a gente tenha ainda registros muito dispersos, né, muito modificados, né, do peso relativo de uma relação que, no que se propõe aqui, estruturou e fomentou a reprodução de sociedades diversas. Né? Ora, para que o sistema de presentes tivesse o potencial dessa sistematicidade, porque, no fundo, a proposta do João Bernardo é que, em torno dessa, digamos, dessa relação, desse sistema, ele acha que é em torno dele que vai ser possível caracterizar o grande modo de produção pré-capitalista. Né? Ora, um sistema para o qual ele empresta tal centralidade, né, tal caráter fundamental de estruturação, né, das sociedades pré-capitalistas, ele precisa ser regido por sistematicidades diversas. Né?
ele não pode ser, não é razoável imaginar a possibilidade de que ele seja uma manifestação episódica, uma manifestação derivada de decisões individuais muito livres, né? Alheias a formas diversas de pressão e de exigência. O que ele insiste é que o que se apresenta genericamente como concessões, né, enfim, concessões liberais, né, são fruto de exigências sistemáticas, né? São fruto de pressões sociais diversas que fomentam, sustentam e reproduzem esse tipo de relação, né? E quando você faz essa pergunta, eu me lembro, olha, a gente não está autorizado a levar o Thompson para onde ele não esteve, né? Mas eu não consigo deixar de lembrar dos exemplos do Thompson acerca do que ele chama do teatro de poder, né? Como é que as classes subalternas, né, operam dentro da lógica, dentro do costume que envolve posições de destaque das próprias elites, e jogando dentro desse jogo, elas pressionam as elites a concessões de tipo diverso, né? Portanto, ali ele mostra bem, o que se apresenta como uma concessão desinteressada é fruto de pressões sociais muito diversas e muito efetivas, né? E só assim é possível a gente imaginar a sistematicidade que ele empresta, por exemplo, ao sistema de troca de presentes. Não fosse assim, né, fosse uma manifestação, como eu disse, episódica, e toda a lei a qualquer possibilidade de exigência, né, era difícil imaginar como ela poderia estruturar sociedades tão diversas entre si, como aquelas que o pré-capitalismo teria agrupado, né? Então, eu acho que da perspectiva, sim, né, desses que sofrem, principalmente nesses momentos, a pressão social, é claro, o senhor pode, né, é razoável imaginar que o senhor pudesse se negar, né? Agora, é razoável imaginar que as sanções, a começar pela possibilidade da fuga dos dependentes, né? Sobretudo num contexto de crise, o que a gente tem de referência é que as estradas, né, se tornavam mais apinhadas de gente se deslocando à procura de regiões onde pudesse se obter algum alimento, né? A movimentação crescia nesses contextos e o risco era efetivo do senhor ver seus dependentes, né, debandarem em direção a outras regiões quando não morrerem. E aí, inclusive, o problema para o senhor é o mesmo, né? O escasseamento dos braços de trabalho. Então, acho que eu iria por aí, como eu disse. Eu não estou autorizado a levar o Thompson para onde ele não esteve, mas eu fico pensando se não nos ajuda a pensar. Eu estava pensando nisso do Thompson, Mário, uma citação que eu até usei na tese, que está no Senhor dos Caçadores, que ele fala o seguinte: os dominantes, quisessem ou não, eram prisioneiros de sua própria retórica. Jogavam os jogos do poder segundo as regras que se adequavam a eles, mas não poderiam romper essas regras ou todo o jogo viria abaixo. Então, isso é um contexto muito diferente, como o Mário falou, tem que tomar cuidado para trazer ele para contextos que ele não trabalhou, mas eu acho que é por aí que eu veria. No contexto da tese mesmo, eu trabalhei com um documento que parece fazer isso. O independente vai se vincular a um senhor, né, e faz isso chamando de irmão em Cristo, né? Então, usando toda a da própria igreja construída por essa aristocracia para convidar o senhor. Fala. O João Bernardo fala em algum momento, não sei se é nesse livro 1 ou no 2, né, que não, nesses contextos não precisava ser cada senhor especificamente numa região assolada que o fizesse, né? Mas que nessas situações, muitas vezes, uma igreja local, atuava, né, como âmbito de articulação do poder senhorial numa região, né? Eu lá, quando eu estudei lá no livro, lá, e o Dudu sabe disso bem, ele trabalhou até baixo com essas fontes, né? Você tem duas vidas de santo na Península Ibérica, em que eu vi um registro muito interessante dessa ideia, porque são duas situações em que, né, o santo, né, se diz, enfim, pressionado por uma multidão de famintos que procuram um mosteiro,
e o mosteiro já não tem mais como alimentar esses famintos que ali se agruparam, possivelmente em função de alguma fome e tudo mais. Em ambos os casos, né, o milagre da súbita abundância de alimento, para os quais os santos rezam, não se realiza por uma ação extraordinária desse santo, né, mas por uma ação social. Nos dois casos, tão logo o santo acabou de rezar, ele viu adentrarem a área do mosteiro mulas carregadas de alimentos que foram enviados por senhores da região. E com esses alimentos foi possível, então, né? Um é São Milão, né? Eu não tenho certeza de quem seja o outro. Eu não sei se é na... Você lembra, Dudu? Frutuoso? Vida do céu. É uma zona. Uma zona, sim. Um é o de Amazônia, a vida Mérida, de Santos Padres de de Mérida. Mérida, e a outra é a vida de São Milão. Quer dizer, em ambos os casos, o que a gente tem referido é essa ideia. Não, em ambos os casos, essa ação senhorial é um contradom. Sim, sim. Um contradom. Porque esses santos haviam realizado os favores, né, digamos assim. Miraculosos, e recebem, então, o contradom, que é a doação de carroças e mais carroças de alimento e tal. E é bem aquilo que ele propõe. Eu não sei se já passou, se está mais à frente, né? Que é falando sobre a questão do presente, né? E sobre as diferenciações dos presentes, né? Que um presente, ele não é necessariamente, incontornavelmente, um presente de prestígio ou não, depende de vários aspectos. E que, inclusive, alimentos em abundância, quando presenteados num contexto de fome, transforma alimentos em bens de prestígio. Que esses mesmos alimentos não são em condições normais. Né? Então... isso era o que eu queria destacar, né, antes do Edilson. Porque o movimento que a gente faz, a princípio, é pensar isso na lógica da oferta e da procura. De que o preço dos alimentos variou de acordo com a escassez ou com a abundância. Mas não é exatamente o preço. Ele até usa a palavra preço em determinado momento, mas eu não sei se é exatamente a melhor palavra. É o grau da bonança, o grau do favor. É o valor social. Exato. E é isso que talvez seja difícil, né, nessas trocas, nesses intercâmbios que aparecem. O que sempre me intrigou, e eu hoje tenho uma dificuldade enorme de entender como é que funciona isso, é o processo de precificação nessas sociedades. Isso sempre me chamou uma atenção enorme. Eu juro que tenho uma dificuldade muito grande de imaginar como é que isso acontecia. Enfim. Ele trabalha com a referência de que, obviamente, a lei do valor do Marx não se aplicaria aqui, e ele trabalha com o que define valor é a necessidade, né? A escassez. Ou a condição social de quem. E a condição social de quem está integrando a transação. Agora, tem um ponto que ele também fala, né, que os senhores tinham uma vantagem relativa em relação aos camponeses, porque eram capazes de acessar redes de trocas muito mais amplas. Né, e conseguiam integrar, através do seu poder, mercados diferentes, digamos assim. Não sei se é a melhor palavra para usar, mas integravam regiões diferentes, produtoras de produtos diferentes, e que podiam, num determinado momento, uma das suas áreas sob sua influência ter carestia de comida e outra não. Então eles tinham a possibilidade de deslocar de uma região de abundância para uma região de menos abundância. Então, chama atenção os limites de integração desses mercados e como é que eram justamente esses limites que reforçavam o poder senhorial, né? Justamente a ausência de um mercado integrado do ponto de vista capitalista é o que permitia aos senhores reforçar esse seu bano, deslocando de um ponto ao outro a produção. Pelo menos foi como eu entendi. Não sei se faz sentido o que eu disse. Bom, eu acho que sim, Dudu, porque essa é a questão, né? A quantidade de consequências, né, que advém, né, do fato de que as transações, os intercâmbios aqui,
nas formas diversas que assumem, né, estejam integrados e reproduzam o sistema senhorial. Né? Deriva daí, dessa caracterização, dessa configuração, uma série de consequências determinantes para a própria atividade de intercâmbio, né? No sentido de que, por exemplo, os produtos circulam entre áreas específicas em função de contatos sistemáticos de relações que são superiores a apenas a compra, né? A compra, por exemplo, de um produto qualquer. Não se entra no barquinho e se vai aleatoriamente até um porto qualquer, onde se descarrega sistematicamente produtos importantes, e ali, num contato imediato estabelecido e contra o pagamento de um preço qualquer, se abarrota o barquinho de mercadorias e se retorna. São áreas diversas, de soberanias diversas, às quais só se tem acesso em função de relações de natureza política, de vínculos pessoais. Né? Basta lembrar a referência famosa lá do quanto os portos italianos se favoreceram lá da Quarta Cruzada, quando estabeleceram um contrato direto lá com Constantinopla. Né? Então não era simples, né? Não se entrava na Península Ibérica, não se entrava no barquinho, ia-se até Constantinopla, parava no porto, enchia de mercadoria e voltava para revender. Você precisava estar inserido em nexos, porque era isso, né? Você tinha várias regiões em que os bens e serviços circulavam em função de nexos locais, regionais de poder. Né? Não se entrava subitamente na órbita dessas relações. Ou você se inseria nela em função de alianças de tipo diverso, ou é por isso que dá para pensar nas ranças, por exemplo, porque era um comércio, sob certos aspectos, monopolista. Né? Você tinha grupos circunscritos que controlavam a circulação em determinadas áreas e era necessário fazer o nexo, ter capacidade política de se inserir nesses vários nexos para se chegar a certos bens. Sem esses elos políticos, portanto, não se chegava a eles, né? Tenho uma dúvida que o Dudu tinha levantado, a questão da precificação, que era uma dúvida que eu cheguei a manifestar também na última reunião. E assim, bem básica mesmo, acho que é pouca leitura sobre como ocorre esses processos do comércio no feudalismo. E aí, por exemplo, João Bernardo fala na 410, né? Lá no finalzinho, numa relação de que quando tinha muita oferta e o número de intervenientes ao lado da oferta, quando era muito alto, levava à queda dos preços. E depois, um pouquinho mais para baixo, ele vai falar também de uma obrigação que os senhores impunham a seus servos de vender a um preço X, tabelado, né? Um preço já definido. E aí eu fico pensando, né? O Marx, no Capital, lá naquele capítulo da mercadoria, ele vai fazer uma distinção bem clara, essa questão do valor, né? No capitalismo, é o tempo de trabalho socialmente necessário. Ele vai falar que em algumas sociedades pré-capitalistas eram tanto quanto arbitrárias. Eu não vou lembrar agora muito bem como era a passagem, mas, por exemplo, fixar um valor de uma moeda correspondente a algum bem, algum patrimônio. Por exemplo, o gado. Né? Um boi valeria X de moeda, seria algo tanto quanto arbitrário, não necessariamente vinculado ao tempo de produção, né? E, enfim, insumos e custo da produção da mercadoria. É razoável a gente tomar essa concepção da arbitrariedade do preço, do valor do cereal, da moeda para a Idade Média, porque, como o Dudu disse, é algo que eu tenho muita dúvida. Às vezes, na base da Idade Média, você vê períodos de inflações exorbitantes, né? Às vezes 100%, 500% de um ano para o outro em algum cereal, etc. E eu realmente não tenho a noção de como ocorre, né, essa precificação, como ocorre com base na necessidade, né, como o João Bernardo coloca, com base na necessidade e o estatuto social ali dos personagens
históricos ali. Então a dúvida é essa, se é razoável essa questão da arbitrariedade do preço, se alguém tem alguma leitura sobre essa questão, porque eu realmente não tenho mesmo. É uma dúvida grande. Eu confesso que também é uma coisa que me gera dificuldade de imaginar o estabelecimento dessas práticas. Eu lembro, inclusive, uma matéria que fiz na graduação, tive acesso ao livro de ofícios de Paris, e aí, lendo a documentação, às vezes ficava com dúvida de como se estabelece esse pão ideal que tinha que ser estabelecido lá com tantos ingredientes em todas as padarias de Paris, e de onde vem essa prática desse tipo de precificação, né? Porque o elemento que normalmente se coloca é a tradição, né? O preço que sempre se cobrou, é o preço que costuma se cobrar. E aí a inflação derivaria dessa questão da necessidade. Eu acho Da que condição social. tem certos aspectos que talvez a dificuldade passe, né, pela estranheza da lógica, né? Eu sempre lembro lá, com frequência eu lembro do tal elogio da Ellen Wood ao Thompson, né? Dizendo que, sob certos aspectos, seria relativamente fácil, na análise das sociedades pré-capitalistas, o analista ter controle das categorias cristalizadas do capitalismo, né? Para evitar anacronismos, mas que o mais difícil é escapar do senso comum do capitalismo ao abordar essas sociedades, né? O potencial para naturalizar o que é senso comum do capitalismo talvez seja comparativamente maior na perspectiva dela. E ela dizia que o Thompson era capaz de controlar, né, esses perigos potenciais. Porque, primeiro, a gente está, como eu disse, tratando de uma sociedade em que a produção era referida para uma outra lógica, né, e que os próprios sistemas de intercâmbio tendo o peso que tivessem para a reprodução cotidiana dessas sociedades, que no mínimo é bastante razoável considerado que era bem menor do que tem para a nossa, né, era regido por lógicas que estavam, por exemplo, no regime senhorial, na reprodução de um sistema de poder aristocrático e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem algumas pistas, né? Para mim, por exemplo, uma pista é a gritaria sistemática quando os preços são majorados. Isso a gente tem referido em crônicas, em Vidas de Santo. Frequentemente você tem a referência de uma estratégia, aqui o próprio João Bernardo ressalta aqui nesses movimentos, de que os senhores, muitos senhores faziam reserva deliberadamente com a perspectiva de botar à venda os seus produtos em momentos de carestia, que eram recorrentes, eram estruturais nesse sistema, não ocorriam ao azar, né? Mas de tempos em tempos quase fixos você tinha carestia, no mínimo. E, portanto, os senhores nessa altura majoravam ao máximo o preço desses produtos e colocavam no mercado. E a gritaria é registrada em fontes de tipo diverso. Ora, o que implica em que as pessoas tivessem nas diversas regiões uma noção dos preços médios, né? Para então gritarem nos momentos em que, na escassez, os preços eram majorados. A tradição opera aí, né? A memória opera aí, né? No sentido de que há uma aparente fixidez, né? Os mercados envolvem sistematicamente os mesmos produtos, os intercâmbios envolvem frequentemente pessoas conhecidas que operam sistematicamente nesses intercâmbios, trocando em níveis diversos. A tendência que a gente pode imaginar é a estabilidade do preço cobrado, né, pela sistematicidade, porque esse é outro aspecto, né? Essas relações são pessoais, né? O intercâmbio é pessoal, é personalizado, põe frente a frente duas pessoas que se conhecem, que estão em relação para além daquele ato específico que vão realizar. Não é como você entrando numa loja de alguém que você desconhece para comprar um produto específico que você precisa naquele momento, uma loja que potencialmente você nunca mais vai voltar, uma pessoa que te vendeu que você nunca mais vai encontrar, né? Então, esses
Os intercâmbios se dão em função de uma prévia relação social que não se esgota no intercâmbio e se reproduz a partir dela, né? Portanto, eu acho razoável pensar numa relativa fixidez. São as mesmas pessoas que intercambiam os mesmos produtos, e é razoável imaginar que, em condições de normalidade, os mesmos preços sejam praticados. E é isso que permite que, em condições de carestia, haja uma grita geral. Como é que se paga normalmente por tal coisa tanto, como é que esse tanto é exorbitado agora num momento como esse? Né? Agora, a questão é, bom, como é que se chega a esse tanto? Tá, é a tradição, mas como é que se chegou? A gente vê também uma outra pista que a gente tem, para mim, é a pista do regateio, né? Você vê referências de regateio, as pessoas regateiam. Não é assim, não é isso, não, por isso vale tanto. Né? Você vê vários registros em documentos, até em escambo, as pessoas regateando, né? Tentando. Eu comentei isso, não sei se foi aqui ou no outro grupo que a gente tinha lá, do grupo lá de leitores de Marx. Eu me lembro de um documentário que eu vi certa vez, são tribos da Polinésia, né? São tribos irmãs, especificamente, que intercambiam mulheres e intercambiam produtos diversos. Né? Uma vive no litoral, uma habita o litoral e tem toda a dieta baseada, portanto, em peixes e tal, outra habita o interior da floresta e, portanto, tem uma dieta diferente, e eles trocam sistematicamente peixes por porcos. Né? E eu vi lá, e tem muito regateio. O cara olha o tamanho do porco e diz, não, o sujeito lá da tribo, não, vem com porco, aí o outro diz, não, esse porco aí tá muito magrinho, eu quero aquele porco lá. E aí ele olha o tamanho do peixe, olha o porco, eles regateiam, eles ficaram. Só que o regateio tem um pouco, isso é interessante, eu pensei nisso agora, de mercado árabe. Eu, por exemplo, já tive uma experiência em mercado árabe, eu fui a Marrakech, né? E eu não tenho a menor paciência para o mercado árabe, porque você pode passar um dia inteiro para comprar uma porra de uma camisa. Cara. Primeiro que você entra, as coisas não têm preço fixado, eles não divulgam preço. Você não olha um produto e está lá uma plaquinha, nada tem plaquinha com preço. Então você entra e pergunta, o cara te chama para tomar o chá. Você tem que sentar, tomar o chá e você vai negociar, cara. Há quem diga que se você não pagar 50% do primeiro preço estabelecido, você foi roubado. Mas você pode passar horas regateando. No segundo dia eu já não queria. A Célia e a Carol, vamos naquela loja, vai lá que eu espero aqui. Porque para você comprar um palito, cara. Entendeu? O cara pede X, você, não, mas tá muito caro. Você pode passar horas. E eu estou lembrando disso porque nesse documentário que eu vi era a mesma coisa. Os caras passaram o dia inteiro negociando lá, para definir quantos peixes iam ficar. Então era isso. Não, para esse porco aqui eu vou tirar tantos peixes na negociação. Se vier um pouco mais gordo, eu boto o peixe de volta. E ali eles ficaram bebendo. E é isso, é uma outra lógica. É uma outra lógica. É isso. Eu fiquei, confesso que para mim foi desesperador. Você entrar num lugar que não tem preço de nada e tudo, cara. Entendeu? Uma lembrancinha, sei lá, de R$1, tu chega lá é 10. Aí você tem que desenrolar e, porra, e fala pra cacete, fala um monte de coisa. Mas, enfim, estou lembrando disso. Até a atividade do comércio é regida por uma lógica diferente, cara. Entendeu? Essa coisa de você, imagina, passar horas com um cliente, cara. E é literalmente isso. O cara está lá contigo, outros clientes entram, olham e vão embora, porque ele está lá contigo. Se a loja tiver 1, 2 caras, eles atendem, podem passar horas para atender 2 pessoas. Porque ele está ali contigo, negociando. Há quem diga, eu não experimentei, mas há quem diga que se você entrar, o cara pedir 10, você pegar 10 e botar, ele fica até meio chateado contigo. Pode até não querer te vender, porque para ele tem. Tanto que eles têm, o que mais tem em loja
São as bandejazinhas, né? Com aqueles joguinhos, até aquele chá é bem gostoso. E aquilo, eles compram aquilo o tempo inteiro, cara. Porque você tem que sentar com o cara e tomar o chá e discutir o preço. Então, a melhor descrição do mercado pré-capitalista é aquela cena da vida de Brian, né? Que ele quer comprar a barba. Daí, não. Não, eu fiquei desesperado. No segundo dia eu já não entrava mais em lugar nenhum. Não quer comprar, vai lá, compra, eu não vou entrar, porque era um saco, cara. Era um saco. Eu não queria negociar porra nenhuma. Eu queria me livrar daquilo. Mas, enfim, eu acho que a gente tem pistas. Né? Eu também não tem. O Astarita tem uma tentativa. Não sei se vocês já estavam na UF, numa vinda do Astarita, ele fez uma palestra sobre o que ele chamou de o fetiche do valor de uso na Idade Média. Eu acho que isso foi publicado lá por a gente em algum lugar. Ele fez uma palestra em que, enfim, deu muita discussão, tal. Ele no final, né, meio que, enfim, não, gente, foi uma tentativa e tal. Foi muito criticado, mas foi uma tentativa, né, de pensar. Agora, eu acho que é isso. Acho que a gente tem alguns exemplos para entender. Esse, por exemplo, que eu dei há pouco. Né? Não sei, eu posso estar completamente equivocado. É óbvio que eles têm ali uma noção, né, do quanto vale aquilo e o mínimo que eles querem por aquele produto. Né? Então, você também não vai sair de lá, suponho eu, né, não vai pagar menos do que tanto naquele produto. Eles têm uma janela ali. Né? Mas, enfim, eles poderiam ter se rendido a uma outra lógica. Isso, em certos aspectos, parece até mais producente em termos de volume de venda, né? As pessoas vão lá, são turistas, querem comprar. Se as pessoas entram, veem o preço das coisas, né? Eles poderiam trabalhar com preço médio, nem o máximo que eles pedem, nem o mínimo que eles querem, um preço médio ali, e negociar com um ou com o outro. A impressão que dá é que haveria mais volume de venda. Né? Mas até onde eu vi, não é assim. Toda lojinha que eu olhava, estava o cara lá desenrolando. Um processo de negociação. É uma outra lógica, né? Que para mim até cria isso, né? Dá a uma relação que deveria ser impessoal uma pessoalidade que para mim era perturbadora. Porque o cara pergunta onde você é, se aquelas pessoas que estão contigo são da sua família, o cara fala da vida dele. Então era isso, dá uma sensação de pessoalidade, de intimidade, num tipo de atividade que eu não quero ter essa intimidade, eu só quero comprar aquele bagulho e levar embora. Né? Mas é uma outra lógica, enfim. Não é isso. A gente fica com essa resposta de que é uma outra lógica. Mas a definição de qual é essa outra lógica é que se a gente não define, né, a sensação que dá é coisa meio errática, né, e que não há de que a coisa não se define por lógica nenhuma. Eu acho que eu fico com a impressão, o que eu falei é que eu fico com a impressão que a gente talvez esteja muito encharcado de uma lógica específica e que seja muito difícil se livrar disso. Tá? Eu posso falar de uma outra experiência também, estou falando abobrinha aqui, mas enfim, uma outra experiência lá na UF, há muitos anos atrás, os alunos organizaram, foi interessante a iniciativa, uma feira de escambo, né? que não funcionou, porque eu, por exemplo, eu estava parando de fumar, tinha um isqueiro Zippo, que várias pessoas que queriam intercambiar comigo, mas eu não conseguia me livrar da percepção do preço daquele bagulho, pô. Então eu me oferecia umas coisas que eu dizia, não quero não, tal. Não funcionou como prática social, porque a gente está encharcado de noções que são difíceis de... Eu, por exemplo, eu vejo uma documentação portuguesa lá do século XI, o Mateus deve ter visto coisa também. O sujeito fazendo um escambo, trocando uma terra por tantos moios de trigo, 2 lenços. Para mim é uma loucura. Como é que eu posso calcular, trocar uma terra, um lote de terra, por moio de trigo e por 2 lenços, cara? Entendeu? Isso não entra na minha cabeça. Um lote de terra, para mim, vai envolver
um conjunto enorme de bens para fazer contraponto para aquilo. Agora, você pega lá, acho que em Portugal, até o século XII, avançada, a maioria dos intercâmbios que você chamaria de compra e venda é feito por produto. É produto por terra sendo comprada com entrega de produto. E às vezes é um tecido. Deu tantos tecidos pela terra e tal. Cara, isso para mim eu não sei. Vocês conseguem imaginar fazer um negócio assim hoje? Eu acho que a gente está muito encharcado de certas lógicas que nos desqualificam para entender, né, quais são as lógicas que operam aí. É a impressão que eu tenho. Não, é justamente isso, porque quando eu fiz essa pergunta, eu citei a teoria do valor do trabalho, acho que é justamente por isso, porque é muito automático, né? Eu tenho completa noção de que eu estou embebido dessa noção, né, do capitalismo, de como se precifica, qual é o valor, e eu não consigo me desvencilhar disso quando eu vou olhar para a mercadoria no feudalismo, por exemplo, na sociedade pré-capitalista. Eu tenho noção de que eu estou levando, mas eu não consigo me desvencilhar disso, né? Acho que é isso, está muito quase naturalizando, né, uma forma de valorização das coisas, né, de bens. Mas eu me deparei trocou uma terra por, não sei se foram aves de capoeira ou se foi porco, sei lá, mas assim, algo hoje impensável, né? Se trocar uma casa por, sei lá, meia dúzia de cachorro, enfim. Mas assim, é algo que foge muito, né, da nossa lógica mesmo. E o Mário citou Astarito. Astarito eu acabei de achar aqui, é um artigo que eu não leio há anos, até voltar. Ele tem um artigo que se chama O Problema do Valor Mercantil no Sistema Feudal na Primeira Transição ao Capitalismo. E aí ele tem um subitem nesse artigo que é o intercâmbio no feudalismo. Então, não sei se ele retoma essa questão do fetichismo do valor, como é que é? Uhum. Fetichismo do valor de uso. Do valor de uso, né? Não sei se é isso, eu tenho que voltar a esse artigo, mas parece interessante. E aí eu fico esperando também, vamos ver como é que o João Bernardo vai trabalhar essa questão do preço, né? Porque ele vai falar de dinheiro, etc. Acho que talvez ele traga, não sei, vamos ver. Mas essas questões que o Mário levantou são muito interessantes, inclusive hoje, né? Ninguém vai negar aí que Marrakech é uma cidade capitalista, né? Acho que, sem dúvida, mas como uma outra lógica perpassa a questão do comércio, é muito interessante mesmo. Isso me lembra... Para mim foi um choque. Ouvindo vocês, eu estava lembrando de um texto do Lefebvre sobre lógica formal e a lógica dialética. Eu acho que é um cara que, inclusive, deveria ser mais celebrado, por vezes, pela sua produção. Inclusive, na Ciência da Lógica, enfim, os cadernos da dialética do Lenin, ele comentando Hegel, tem um texto do Lefebvre, nessa nova edição, inclusive, da Boitempo, sobre esse livro, etc. Porque eu também ficava me debatendo com essas questões, porque a gente está muito socializado, de fato, na lógica formal, que é baseada na definição. Então, o que é isso? Isso é, sei lá, A, que é diferente de B. Tá? E a lógica dialética opera por uma perspectiva totalmente distinta. Então, inclusive a defesa desse texto do Lefebvre, em algum nível do próprio Lenin, é que o Marx não trabalha com o método da definição, mas trabalha com o método de determinação. Ou seja, aquela coisa de concretizar o objeto através de determinações sistemáticas que o compõem. Inclusive, o Matheus gosta disso, aquela palestra lá do Zé Paulo, ele volta a esse tema. Se a gente for procurar uma definição de capital no livro O Capital, a princípio, aquela coisa de selecionar uma frase, o que é capital? A gente vai ter várias, porque em vários momentos ele oferece orações que podem parecer uma determinação, ou uma definição, mas o que ele está fazendo é compor um objeto das suas várias facetas. Eu acho que essa é uma operação não só difícil intelectualmente, mas é porque é muito diferente da nossa própria lógica de operação social. Eu, logo assim, quando eu comecei a estudar Estado, a minha angústia era, eu preciso definir Estado de uma frase.
sei lá, no Natal, alguém pergunta o que você estuda? Estudo Estado. A pessoa pergunta o que é Estado? É isso. PAN. Mas quando você vai ver, enfim, confrontar o estudo histórico, refletir teoricamente sobre a categoria, não é tão simples assim. E as análises que partem desse caminho da definição, que não é o caso do João Bernardo, perdem de vista uma riqueza que compõe a multiplicidade da realidade. Igual a gente está comentando, ok, ninguém vai discutir que, sei lá, Marrakech é uma cidade capitalista, mas pelo menos a lógica de compra e venda ali é diferente. Né? Uhum. Ou seja, a definição mais formal poderia fugir, nesse caso, a cidade que o Mário está citando para a gente. Mas isso é um puta desafio. Eu acho que em vários níveis o João Bernardo faz isso ao longo da obra. Né? E o momento que ele oferece uma definição, nada mais é a síntese de várias determinações que ele analisou nas variantes. Então, aí, eu acho que, inclusive, a palavra é chave, diferencial, é tendência. Enfim, espero não ter devagado muito. Eu acho que a gente tem exemplos diversos, né? Inclusive do contraste potencial entre concepções diversas, né? Eu lembro que desde o primário é objeto de chacota a referência, né, de que os portugueses trocavam pau-brasil por miçangas e bugigangas. Né? Nas aulas, os livros falavam nisso, né? Que os portugueses entregavam bugigangas aos índios e, com isso, levavam toras de madeira. Né? E era a expressão de um desencontro gigantesco. Né? Os portugueses, plenos de civilização e de noção de valor relativo das coisas, e os pobres índios recebendo espelhinhos e bugigangas diversas. Na perspectiva dos índios, essas bugigangas eram muito mais raras do que as toras de madeira. Né? De toras de madeira eles estavam cheios. Né? Já de espelhinhos faltavam. Né? Mas a gente já é ensinado desde o primário. Eu me lembro quando fosse hoje, como eu pensei, como esses índios são bobos, né? A gente já é ensinado ali desde do primário, né? Que é uma lógica específica apenas, e a lógica aí do comércio é a lógica a famosa, coitado do Gerson, mas a famosa lei de Gerson, né? Levar vantagem sempre, né? Mas eu acho que é isso mesmo, acho que a dificuldade da gente conseguir se despir a tal referência que a Ellen Wood diz que o Thompson é capaz, né, de se livrar dos seus comuns. E aí, meus queridos, mais algum ponto a levantar desse capítulo? Bom, eu tinha mais um, mas porque, enfim, como me pareceu impactante ler isso. Eu vou usar para vocês a passagem, está na 416, a parte 9, o movimento 1. Né? Ele falando, enfim, das formas de destaque. Aí diz o João Bernardo: se tivermos em conta que era por ocasião de boas colheitas que os rurais mais poderiam suscitar a cobiça, devemos presumir que, sobretudo nessa altura, fossem vítimas das rapinas senhoriais. Mas se recordarmos que crises agrícolas particularmente graves podiam atingir também os senhores de menor fortuna, podemos calcular que se lançassem então a despojar os camponeses do pouco que ainda lhe restasse. Portanto, essas expedições certamente ocorreriam em todas as circunstâncias e foram um fenômeno generalizado e frequente. E a parte que mais me gritou, achei a exposição dele muito curiosa. Era muito pequena a distância que separava a cobrança de tributo da pilhagem. Ou seja, né, essa manifestação, talvez a mais severa do Bannon, do poder de mando dos senhores, e como essa relação, né, ela é composta por várias facetas, de fato.
E aí fico eu imaginando que o mesmo senhor, em uma dada altura, pode ser potencialmente o que oferece o mundo, e outras pode ser o senhor que pilha. Né? E depois ele vai continuar em outros momentos que a questão fundamental não era pilhar o servo, era pilhar o servo dos outros. E acho que é a exposição de várias dinâmicas que compõem a relação entre senhores e camponeses. Mas realmente, de início, para mim foi difícil imaginar qual é a fronteira realmente, se há de fato, né, entre cobrar o tributo que é devido, o que é costume ser pago, e a pilhagem. O que poderia, acho que oscila muito, né? Isso deve ter um conjunto variadíssimo, porque o que pode ser o costume para o senhor, enfim, ou para uma dada comunidade em alguma altura, pode parecer pilhagem para outra, não sei. Há quem fale... cita, né? Há quem fale que o tributo... Fala, Mário. Eu vou falar besteira. Eu vou falar bobeira. Eu só falo besteira. Há quem fale que o tributo é a pilhagem ordenada. Né? É a pilhagem tabelada. Né? Porque a pilhagem teria comparativamente, né, um custo social comparativamente um custo social potencialmente muito maior e indefinido. Né? É impreciso a princípio o que pode ser para quem é pilhado o resultado da pilhagem. Ela pode inclusive redundar em morte, em destruição completa. Né? Então a ideia é que em certos contextos acordar o pagamento regular de tributo é subverter, né, a indefinição da pilhagem, né, a falta de limites dela em limites previamente estabelecidos. Né? Eu cito sempre no básico, lá, que você já não lembra, está muito longe, que os saxões pagavam aos merovingios, desde Clovis, um tributo anual em 500 cabeças de gado. E era um tributo anual pago para que, inclusive, o exército merovingio não realizasse expedições de pilhagem na Saxônia e pilhasse outras regiões que não a Saxônia, em função do que isso podia representar em termos de destruição maior ou menor. Né? Tanto que, quando Carlos Magno vai lá, se desloca para a Saxônia, é até para reafirmar uma ascendência que, com o enfraquecimento do poder merovingio, os saxões foram progressivamente se desvinculando desses pagamentos. Os carolíngios tiveram que ir lá reafirmar a ascendência franca. Né? Eu acho que faz bastante sentido, né? E a pilhagem, a rigor, não tem limite, né? O limite é dado por quem pilha. Né? E muitas vezes você pode imaginar, bom, mas a pilhagem deve evitar a destruição total porque é sempre possível pilhar no outro ano, né? Mas há outros fatores que incidem também, né? Como tocar o terror, provocar o terror. Né? Você pode destruir uma região para que as áreas próximas, se entreguem com mais facilidade, com mais docilidade. Né? Então, a coisa é bem complexa, mas historiadores falam nessa ideia, né? Do tributo como a pilhagem ordenada, organizada. Né? Eu não sei se no caso dos saxões era assim, mas tem referência lá aos germânicos. Agora não lembro se era no César, acho que é no Tácito, na verdade, que eles falam que os senhores mais honrados, né, os chefes guerreiros mais honrados, frequentemente recebiam presentes. Esses presentes parecem muito com tributos que parecem muito com pilhagens ordenadas, como o Mário estava falando. Mas o comentário de bobeira que eu ia fazer, que eu lembrei do Guerra nas Estrelas. Ainda da segunda trilogia, que é pior que a primeira, em que eles falam das Aggressive Negotiations, que são iguais às negociações, só que com sabres de luz. Então, acho que é a mesma lógica aí. Me chamou a atenção no final dessa passagem que o Edil estava lendo, que ele fala, de tal modo que a rapina dos seus próprios caseiros se incluía entre os direitos de cada senhor. E na hora me veio na cabeça, eu tenho várias referências, várias mesmo, de senhores que, pela documentação, eles usam em português usam o termo filiar, né, que é algo como tomar, ou até, dependendo da noção, roubar, né?
de senhores que constantemente se apropriavam de bens dos camponeses. E normalmente era gado, aves de capoeira e até mesmo tecidos, né? Linho, enfim. E assim, constante mesmo. E os camponeses vira e mexe entravam no conselho, e o conselho diretamente com a iniciativa régia para poder tentar botar um freio, né, nesses senhores que nas próprias regiões viviam surrupiando lá os bens dos camponeses, a ponto do rei ter que intervir nessa prática. É como o Mário falou, né? Não tem limite. Às vezes o limite é o camponês morrer, né? Uma família não ter, perder ao todo sua subsistência, enfim. Acredito que uma intervenção régia, né, denote um peso que essas apropriações deviam ter em relação ao... Enfim, essa, né? E aí, quando eu li o João, eu nunca tinha me atentado, era mais algo lateral a minha pesquisa, e aí quando eu li essa passagem do João Bernardo, aquele estalo que você fala, realmente o cara é genial mesmo, porque é algo que você não atenta, né? E aí o cara vem em uma frase, 10 palavras, ele deixa tudo muito claro. Quando eu estive em Portugal, lá no pós-doc, eu li uma equivaleria a uma monografia de final de curso nossa, um trabalho de licenciatura, que era um estudo lá para a região do norte de Portugal, né, das violências senhoriais registradas em queixas de comunidades, né, do exercício da hospitalidade. A comunidade, então, membros da comunidade, então, tinham que receber o senhor, né, por um jantar, né, o direito de pousar na casa de um desses dependentes, e no exercício desse direito da hospitalidade, os registros que são feitos a reclamações, né, a violências senhoriais cometidas nesse contexto, né, e vão desde, né, de violência sexual contra as mulheres da casa durante a hospedagem, até roubo de tecidos, roubo de alimentos, enfim. E eu estou lembrando também aqui o que é considerado o primeiro tratado político escrito em Portugal no século XV, o livro da virtuosa benfeitoria do infante Dom Pedro. O balanço que ele faz em relação aos fatores que geravam, né, crises, o desequilíbrio da sociedade, eram as ações desvairadas da aristocracia, que ele propõe que o rei deve ser capaz de impedir. Né? Ao rei caberia impedir os desmandos aristocráticos que, segundo ele, eram correntes naquela época, né? Violências diversas que eram cometidas contra as comunidades. Né? Os registros são muitos, né, dessa violência estrutural. É isso aí. Bom, Edilson, Matheus, algum ponto para levantar? Fechamos? Bom, então, pessoal, nossa próxima reunião está marcada para o dia 23, às 6 horas da tarde, né, na próxima terça, e a gente vai fazer a leitura do capítulo 25. Ou seja, a gente vai da página 445 até a página 467. Beleza, pessoal? Eu queria só aproveitar esse finalzinho para propor uma intervenção, uma consideração de vocês e também do nosso imenso público. Eu peço que enviem cartas para a redação. Vocês devem ter percebido que eu estou progressivamente transitando em direção, a um corte moicano. Vocês devem perceber que eu estou avançando progressivamente na parte lateral raspada, a máquina zero, e eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo avançar diretamente ao moicano? Vocês acham que com a minha idade eu deveria me comportar de forma mais adequada? Então, por favor, se manifestem. Cartas para redação. E eu espero que agora que a gente vai fechar aqui
apresentação pública, que meus colegas de bancada permaneçam e que emitam suas opiniões. Bom. Dito isso, boa noite a todos e todas. Calma aí. Acho que, primeiro, vou votar pelo Moicano, né? Acho que, primeiro de tudo, voto. Acho que esse negócio de idade já ficou para trás. Você pode, liberdade dos corpos, você pode ficar tranquilo em relação a isso. E segundo, a gente tem um comentário aí. Entrou um comentário sobre violência. É verdade, do Almir. Ô, Almir, sim. Boa noite, pessoal. Estou acompanhando a discussão sobre violência senhorial, mas fiquei curioso de até qual ponto o rei efetivamente tomava alguma medida diante dessa situação. Olha, Almir, eu acho que é possível que em certas conjunturas o rei agisse efetivamente impondo limites a certas ações senhoriais, né? Em conjunturas específicas e, sobretudo, de facções rivais, né? A própria facção do poder régio. Eu acho que a gente tem aqui alguns registros nesse sentido, né? Eu, por exemplo, me lembro, mais cedo me lembrei da vida de santo em relação à questão da troca de presentes, né? E estou lembrando também, agora eu acho que foi na autobiografia, o Dudu que sempre me salva, eu sempre me confundo, na autobiografia de Valério de Berço, em que ele se mostra, numa dada altura da narrativa, muito animado, porque, enfim, teria obtido apoio de um senhor lá da região do Ebro, que o convidaria a ser pároco da aldeia, num patrimônio hebronanto, se eu não me engano, e ele está celebrando que finalmente viveria uma condição mais estável, e, para desespero dele, esse mesmo senhor entrou fez oposição ao poder régio, entrou em desgraça com o rei, e o rei passou, ele e a família, filho de espada, foram todos mortos, e o rei se apropriou do patrimônio de Hebronalto, e com isso lá o nosso Valério perdeu o cargo que estava prestes a ocupar, né? Acho que a gente tem registros de certos contextos em que o rei consegue afrontar certos desmandos da realeza. O Tiago, infelizmente, está aqui me cantando escancaradamente, né, dando em cima de mim aqui, me assediando escancaradamente aqui no chat. Se tivesse aqui participando com a gente, podia te falar também, por outro lado, lá nas inquirições que ele estudou, uma série de desbandos em que o rei, por outro lado, não atuou, né? A gente não tem registro que tenha atuado suprimindo essas ações. Então, acho que a questão é muito de situações específicas, né? E aproveito para dizer, Almir, que estou trabalhando aqui no prefácio do seu livro e prometo entregar no máximo amanhã. Estou aqui com a consciência pesada, achando que você já entrou aqui para me cobrar publicamente pelo prefácio do livro. Então, digo que estou trabalhando no meio. Meia-idade, já passei da meia-idade, porque eu estou com 58. Se for meia-idade, eu vou viver até os 120. Né? Não tenho essa expectativa. Então, já estou a meia-idade já foi embora, eu já estou, sei lá, na penúltima idade, eu acho. Melhor idade, né? Agora é melhor idade. Porra, tá. Vai nessa. Não aproveita agora, não. Não aproveita agora, não. Não aproveita agora, não, e joga as tuas expectativas para o futuro, tá? Só para dizer, Mário, que é de fato na autobiografia do Valério, tá? Você tá certo. Você sempre me salva, Dudu, das minhas confusões, derivadas da velhice, da melhor idade. Só tem 4 geografias, mas a gente muda todas elas de ordem. Queria deixar um abraço aí pro Thiago Pereira da Silva Magela, que foi referido aí cantando Mário Jorge. Exato. Esperamos o Thiago, a conta dele. Me chama para comer uma pizza, filhão, que a gente conversa. Hoje acho que ele foi pro baile de Vila Valqueire. Tava vendendo churrasquinho na porta. Ele e aparentemente Ticão também, né? Foram os dois que deram perdido na atividade de hoje. Certamente estão em atividades luxuriosas
conjuntas. Ou então o Ticão foi arrasar a Bretanha, né? Ele Sim, também, sempre ele também adora, outra né? possibilidade. Quando não tem nada para fazer, ele pega o barquinho dele e vai matar uns anglo-saxões, né? Ele adora isso. Mania, não entendo, uma sanguinolência, suja todo, mas ele gosta de fazer o quê, né? Hobby é hobby, né? É, uma desgraça. Volta todo sujo, todo cheio de sangue. Mata. O Thiago deixou uma pergunta aqui para você, hein? Fazia razia, esse fazia razia. O Rolão saqueou meu coração. Ai, ai. Gente, a gente tá indo de mal a pior. Vamos terminar essa atividade aqui hoje, porque daqui a pouco. É melhor. Tenho medo Mandem do que mandem aparecerá. cartas sobre o meu corte de cabelo, hein? Aguardamos a redação do Translate Studio está aguardando então as cartas dos fãs desse nosso vastíssimo e sempre crescente público para a gente decidir isso aí. Valeu, pessoal. Até lá, então. Valeu, gente. Valeu, galera.